Glória a Deus. Boa noite. Deixa eu daqui a pouco, cara. Uma boa. Olha para a pessoa que está do teu lado aí e fala, irmão, se não fosse você... Fala, se não fosse você, eu seria a pessoa mais bonita aqui nessa noite. Orei a semana inteira para sentar do seu lado. Vocês estão bem, não? Pessoal, como o Thiago me apresentou, sou Abraham Pereira. Eu sou do presbitério lá da Igreja DNA do Pai. Que está comigo está o Bruno, né, meu braço esquerdo, direito, lá no Ministério de Louvor e Adoração. Também no Doxa, não sei quem conhece o Doxa, se você já não ouviu, somos Doxa. Nós tivemos o prazer de ter algumas canções no YouTube, Spotify. Nós já batemos para a glória de Deus, mais de 300 mil visualizações em todas as plataformas. No ano passado, o Spotify chegou a mais de 50 países, as 3 músicas que a gente tem, né? Esse ano nós vamos fazer mais algumas gravações. Sou casado há mais de 10 anos, tenho uma filha chamada Liz, de 4 anos. Costumo dizer para os meninos que eu sou um homem que já realizei todos os meus sonhos. Só falta um, que é ver um avivamento acontecer nessa terra e eu estar em algum lugar próximo disso. O resto eu já realizei tudo. O Thiago me chamou essa semana para ministrar aqui. E ele falou assim, você prega sobre avivamento, sobre dom, sobre milagres? Eu falei, eu só prego isso, eu acho. Pelo menos das últimas vezes que eu preguei, é sempre o que me vem à mente. Então, o que eu trouxe para vocês hoje, gente, não é talvez a palavra mais sofisticada que você vai ouvir. Não espere nessa noite frases de efeito, não espere nessa noite, não sei, eloquência, né? Ou seja o que for que você vem aqui nessa noite buscar. O que eu trouxe foi um resumo do que nós pregamos na nossa casa nos últimos meses. E o meu desejo aqui nessa noite é que você não saia pensando assim, nossa, que palavra incrível. Nossa, que mensagem maravilhosa. Nossa, que presença também, né? Mas que você saia principalmente com uma brasa acesa dentro de você. Você saia com o Espírito Santo começando algo novo aí. Porque a Bíblia fala que Ele é o Deus de novos começos. Então Ele é o Deus que aviva e reaviva. Ele é o início e o fim. Ele é o alfa e o ômega. Até o conhecer a Ele e o querer a Ele vem dEle. Então que nessa noite nós possamos ter noção disso. E eu quero que você curva sua cabeça aí por um segundo. Eu quero que você comece a agradecer a Ele nessa noite. Agradeça por algo. Agradeça por poder estar aqui. Tem muitas pessoas que estão em outros lugares que não estão aqui. Agradeça pela sua família. Agradeça pelos seus pastores. Agradeça pela oportunidade de poder compartilhar a palavra. Pai, eu quero te agradecer pelo prazer de estar aqui, Senhor. E eu quero dizer, Pai, que não seja a minha voz aqui. Se as pessoas saíram das suas casas sexta-noite, frio, em Curitiba, não para me ouvir, não para me ver, não para ver o pastor Tiago, mas elas vieram aqui em busca de pão, Senhor. E eu sou só mais um faminto aqui, Senhor. Então nos mostre o caminho, Jesus. Nessa noite, Senhor, nós queremos encontrar o caminho. Nós queremos que o Senhor nos mostre, Pai, onde estará a próxima estação das nossas vidas. Usa-me, Pai, que a minha boca seja sua nessa noite e faça o que o Senhor tiver que fazer aqui, Jesus. O culto é totalmente seu, Jesus. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá? Abre nas suas Bíblias. A gente vai ler bastante versículos hoje, tá, gente? Mas quem trouxe Bíblia, quem não trouxe, senta do lado de um crente. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 1 ao 5. Diz assim, primeira carta aos Coríntios 2, do 1 ao 5. 1 Coríntios 2, do 1 ao 5, diz assim. Ei, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós.
A minha palavra e a minha pregação não constituíam em linguagem persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se baseie em sabedoria humana, mas sim no poder de Deus. Amém. Aqui, amado, o apóstolo Paulo está nos dando um ensinamento. Ele está escrevendo aos Coríntios e falando assim, olha, quando eu fui ter com vocês, quando eu anunciei o evangelho a vocês, eu não anunciei o evangelho como algo, uma sabedoria humana, com palavras de persuasão, mas eu fui até vocês com o poder de Deus. O que nós podemos destacar desse texto? Primeiro, não existe evangelho sem poder. O evangelho, ele é vivo. O evangelho, ele é ativo. O evangelho, ele não é confortável. Se você está vivendo um evangelho na sua vida de anos, em que você se sente confortável com o seu nível de cristianismo, e você não é confrontado em momento nenhum para sair da sua zona de conforto e ativar o seu evangelho, amado, tem alguma coisa muito errada com o seu cristianismo. A única diferença que tem de nós, cristãos, e de outras religiões, só tem uma. Se perguntar qual que é a diferença do evangélico para o, sei lá, qualquer outra religião. Nós temos um Deus que nós oramos e Ele responde. Os outros não têm. Não foi assim que Elias fez? O dia que tinha lá um falso Deus, o Baal, e tinha um monte de sacerdote que falava super bem, que tinha uma grande eloquência, e do outro lado tinha só um profeta. Ele falou, vamos ver quem é Deus de verdade. O que nós vamos fazer? Vamos fazer um altar de sacrifício. Eu vou fazer o meu, você vai fazer o teu. Nós dois orarmos para o nosso Deus. E aquele que responder com fogo é o Deus verdadeiro. Não é isso? A diferença entre nosso Deus e o deuses estranhos, deuses que não existem, é uma só. O nosso Deus responde às nossas orações. O nosso Deus tem olhos para ver. O nosso Deus tem ouvidos para ouvir. O nosso Deus tem mãos para tocar. E como que nós demonstramos isso na vida das pessoas? Como que Jesus demonstrou isso quando ele esteve aqui? O que a presença de Jesus fazia por onde ele passava? Cura, milagre, manifestação do poder de Deus. Amado, e hoje nós estamos nos confortando com o evangelho que eu falo para os meus amigos pastores que a gente está tão bom em culto que a gente consegue fazer um culto excelente sem Jesus. Não é isso? Nós, ministros de adoração, a gente sabe a música que toca o céu. Então, a hora que engasga, a gente recorre para aquela música que a gente conhece, que todo mundo conhece, que todo mundo canta, e aí é como se o céu se movesse. Os pregadores têm meia dúzia de frases prontas e alguns pregam para ter 6 ou 7 cortes de reels. Nós confundimos excelência com unção. Nós confundimos talento com o poder de Deus. Nós confundimos emoção com presença. E o que gera isso hoje em nós? A gente é uma casa de pão que não tem pão. Nós já tivemos o cheiro do pão, tem migalhas do pão espalhadas pelo altar, a gente tem um cardápio do pão, mas quando as pessoas vêm até nós em busca de alimento puro e pão, não tem. Porque tem muito de nós no altar, tem muito de nós na nossa vida e tem pouco de Deus. Não precisa abrir, mas lá no livro de Juízes, a Bíblia fala sobre Gideão. E nessa noite essa é a nossa oração. Gideão estava malhando trigo num lagar escondido, porque o povo de Israel estava sendo perseguido, derrotado. E um dia apareceu um anjo do Senhor e falou, eis que sou contigo, Gideão. Qualquer um de nós talvez olhar e falar, amém, glória a Deus. Gideão olhou e falou, não, você não tá, eu quero entender o que está acontecendo. Por quê? Se eu estou comigo, por que eu estou malhando trigo aqui, escondido? Se o Senhor está comigo, por que eu não oro por alguém é curado nos últimos 2 anos? Se o Senhor está comigo, por que a minha família continua destruindo e não tem uma palavra de Deus para dar para ela? Se o Senhor está comigo, por que a gente não tem manifestação de dom no nosso meio e as pessoas não vêm até nós em busca de pão?
Então nessa noite, o meu desejo aqui é que você saia com uma indignação santa aqui. Assim como Gideão, naquele dia, você olhe para Deus e fale: Deus, eu sei que tem mais. Eu sei que existe mais em algum lugar. Eu sei que eu quero te querer mais, Deus. Eu quero entender mais. Eu quero te buscar mais. Me ensina a te buscar mais. Me faz te amar mais. Eu quero que você saia aqui com o coração queimando e dizendo, sentindo essa indignação que Gideão sentiu. Vocês estão comigo ou não? Nós vivemos à sombra de algo que já vivemos e ouvimos falar. Nós acostumamos com a falta de presença, confundimos excelência com unção e emoção com presença. Sempre brinco lá na igreja e falo o seguinte: as igrejas hoje, no geral, muitas igrejas, ou nós estamos, e eu estou aqui, gente, como alguém, eu não quero vir aqui como alguém que está apontando o dedo, ou falando, nossa, não, eu quero vir aqui como alguém, como o Tiago falou, um ajuntamento. Eu quero que Deus coloque um espelho na nossa frente como igreja, para que nós possamos sair daqui com algo novo nessa noite. Eu sempre brinco que nós, como igreja, muitas vezes, eu tenho uma filha de 4 anos, né? E eu brinco com o pessoal da igreja e falo assim, vamos supor que eu fale para minha filha, eu vi isso uma vez num livro, não lembro qual, que eu vou fazer uma festa de aniversário para ela, não é isso? E eu vou fazer em casa com um bolo de chocolate, um suco. Filha, quantos amigos teus viriam do colégio? Ela vai falar, talvez 1 ou 2, pai, não sei, não chama muita atenção, né? E se eu fizer no Castelinho do Batel, com jogo eletrônico, buffet livre, pula-pula, quantos dos seus amigos você acha que viriam? Ah, pai, aí tem na rua, não é isso? É justo, depois dessa festa, eu chegar para minha filha e falar, filha, todas essas pessoas estão aqui por você. É justo ou não? Muitas das nossas pessoas, e talvez nós estamos na igreja pelo serviço com as crianças, pelo ar-condicionado, pela palavra que nos emociona, pela música boa, mas não é por Cristo. Jesus não conta pessoas numa cadeira, Jesus só conta discípulos. Só tem uma contagem que Jesus fez: ide e fazei discípulos. Ele não falou fazei membros, ele não falou fazei cultos, ele falou fazei discípulos. Discípulos que estão dispostos a ir até a morte em prol de mim. Não é isso que ele falou? Então, amado, eu não sei quantos de nós nessa noite são discípulos. Jesus é que sabe. Mas ele só faz essa contagem. Então, nessa noite, nós vamos falar de 3 pontos que eu considero. Por que a gente não ora por doente? Por que a gente não vê a manifestação? Por que a gente não acredita na glória de Deus? Por que a gente não vê a nuvem de Deus descendo sobre nós? Eu vou falar de 3 pontos. Talvez tenha até mais. Mas eu vou comentar 3 pontos com vocês, que eu queria que se você pudesse anotar, ou que se você pudesse refletir. E no final nós vamos pegar um tempo para orar. Amém? Vocês estão aí, não? Estão felizes ainda? Glória a Deus. Primeiro, nós não sabemos quem Deus é. Eu vou ler aqui, você não precisa abrir, Atos 17, do 24 ao 28. Diz assim, ou se quiser abrir também, fica à vontade. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele o Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De uma só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o pudessem achar. Bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Repita comigo. Nele vivemos, nos movemos e existimos. A pergunta que eu faço para nós nessa noite como igreja é: nós conhecemos o Deus que nós servimos? Conhecemos? Eu vou fazer uma pergunta simples. Se nós soubéssemos de fato que quando nós ajoelhamos no nosso quarto e oramos por algo,
Existe alguém do outro lado que está escutando e que está atentamente escutando e é capaz de fazer tudo aquilo que a gente está pedindo e imaginando. Nós oraríamos mais ou menos? Nós acreditamos nisso? Quando nós fechamos nossos olhos para orar? Nós entendemos o tamanho do nosso Deus? Eu tenho visto muita gente que... Eu vou fazer um exemplo aqui. Vamos supor que isso aqui seja o trono da tua vida. Esse é o trono da tua vida. Todos nós, antes de conhecer a Deus, nós tínhamos um Deus. Eu vou colocar essa garrafa. Só cuidar para não cair, que eu sou craque nisso. Ele era o Deus da nossa vida. Tem muitos de nós que o Deus da nossa vida era o medo. Você vivia por medo. Você tomava decisão com medo. Você ia trabalhar ou não dependendo do medo. Você servia as pessoas ou não pelo medo. Você tinha relacionamentos por medo de perder. Você vivia pelo medo. O teu Deus era o medo. Toda decisão que você tomava era o medo. E aí um dia alguém veio e te apresentou Deus. E você falou, e é um ser todo poderoso, incrível, fantástico, pode todas as coisas. Você fala, que bom. Agora eu tenho um Deus incrível que vai servir o meu medo. E você fala, Deus, eu estou com medo de perder o emprego, Deus. Deus, eu estou com medo de perder esse relacionamento. Deus, eu estou com medo, porque o teu Deus continua o mesmo. Ele não mudou. Você só achou alguém forte e poderoso para servir o Deus que você já tinha. Se o teu Deus era o dinheiro, você fala, que bom, achei um lugar para fazer network. Achei um lugar de prosperidade que eu vou dizimar, e a hora que acabar de cair no fundo, eu vou ter 10 vezes mais. E toda a tua oração está envolvida em, me dá mais dinheiro, Senhor. Me dá mais provisão, Senhor. Porque o seu Deus não mudou, ele continua o mesmo. Você só achou um outro forte e poderoso para servir o que já existia dentro de você. Só que o evangelho não é isso. O evangelho é você tirar o Deus que existia lá e colocar um outro aqui. A ansiedade é o princípio do ateísmo. Vou repetir para você. A ansiedade é o princípio do ateísmo. Por que você está falando isso, Abra? Jesus falou assim, não vos preocupeis com o que hão de vestir, com o que hão de comer. Porque se o Pai que está no céu alimenta os passarinhos, alimenta as aves, alimenta e coloca os lírios dos campos, quanto mais vocês que são filhos. Mas o que nós fazemos apenas na nossa vida? Preocupeis. Porque o nosso Deus ainda está aqui. Ainda tem muito de nós e pouco dele em nós. 80% do nosso tempo é para nós. É para minha família, é para o meu sustento, é para o meu crescimento, é para o meu, eu. A gente inverte a ordem. Jesus falou assim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A gente faz o quê? Busca todas as demais coisas, todas. E se eu tiver tempo, eu busco o reino de Deus e a sua justiça. Não é isso que a gente faz? A gente inverte a ordem. A gente vai no caminho inverso, porque nós não conhecemos o Deus que servimos. Nós não acreditamos no Deus que servimos. Nós falamos de grandes milagres, nós falamos do mar se abrindo, mas nós não acreditamos que isso aconteça na sua vida. Amado, Deus quer te falar nessa noite. Não rebaixe a sua expectativa sobre Deus a respeito da sua experiência. Não é porque você não viu que Deus não faz. Não é porque você não olhou, não é porque você não tocou que Deus não é capaz de fazer. Deus é capaz. Eu nunca vi um morto ressuscitar, mas eu acredito que Ele pode. Eu acredito, porque a Bíblia fala isso para mim. Eu já vi cura de câncer. Eu já vi paciente em estado terminal tendo oração e saindo curado pela porta da frente. Eu já vi. E eu acredito que eu ainda vou ver um morto ressuscitar. Mas a grande questão é, nós não temos fé suficiente para isso ainda. E nessa noite a nossa oração tem que ser, Deus, me dá fé. Me dá fome. Me dá conhecimento do Senhor. A fé vem pelo ouvir e ouvir
da palavra de Deus. Vocês estão comigo ainda? Se você tem medo de orar e nada acontecer, provavelmente o seu Deus é você mesmo. Porque é o teu ego que está falando. Tem alguém na rua que está mancando. E o Espírito Santo fala para mim, vá lá e ora por ela. Eu falo, eu não, se ela não for curada. Primeira coisa, quem cura é você ou não? Segunda coisa, quando você ora por cura, o reino sempre ganha. Ou a pessoa é curada, ou o seu ego é quebrado. Das duas, uma. Não é você que faz. O seu dever é ir lá e orar. Você não tem que explicar a Deus. Você não tem que entender o porquê. Deus falou, ide por todo mundo, pregar evangelho, curar enfermos, expulsar demônios. Ele já mandou. Mas se você ainda tem o teu ego muito forte, a tua vergonha, a Bíblia fala, os tímidos não herdarão o reino de Deus. Quando os apóstolos oravam lá em Atos, e eles estavam sendo presos, eles falavam, Deus nos dá ousadia. O Senhor tem que nos dar espírito de ousadia, e não espírito de temor e de medo. Estão comigo ou não? Vamos lá. E aí, amado, aonde vem então a nossa força? Por que a gente tem que entender isso? Ah, mas então você está falando que eu vou largar meu trabalho, você está falando que eu vou largar meu estudo, está falando que eu vou largar tudo e vou viver na igreja. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que você precisa entender o que Paulo fala. Quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer outra coisa, faça isso pela glória de Deus. Ah, mas do teu trabalho, você tem que sair de manhã todos os dias entendendo que ele é para a glória de Deus. Você é um agente do reino em qualquer lugar onde você estiver. Se o Espírito de Deus só pode te usar nessas 4 paredes da igreja, nada serve o teu evangelho. Isso aqui, amado, é o campo de treinamento, não é a batalha. A batalha é lá fora. Isso aqui é onde a gente se reúne para orar, adorar corporativamente, receber dons, talentos, ser ativado como nós seremos hoje. Mas a guerra é lá fora. Ninguém ganha jogo no campo de treinamento. A gente precisa entender que o reino de Deus é todo momento. Se você está na rua, se você está em casa, se você está na internet, todo lugar você tem que entender, quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer outra coisa, façam isso para a glória de Deus. Você não é cristão aqui, amado. O reino de Deus e o teu Deus não pode ser o teu Deus somente aqui. As pessoas têm que olhar para você e ver Deus. Eu não estou falando que você vai ser perfeito. Estou falando que as pessoas não vão te julgar. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que você tem que conhecer o seu Deus. Pedro, amado, numa das passagens que mais me pega, Jesus ele agia difícil com os discípulos. Ele falava por parábola. E eles não entendiam nada. Um dia Jesus chegou, pensa na ideia. Jesus chegou, um monte de gente que eu não conhecia, ele falou, gente, é o seguinte, quem não comer do meu corpo, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. O nego falou, mas esse cara tá doido. Pirou de vez agora. E todo mundo começou a virar as costas e ir embora. Bora. Aí Jesus olhou para Pedro e falou, Pedro, você não vai embora também? Pedro falou assim, para onde? Fazer o quê? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Sabe o que Pedro estava dizendo para Jesus? Jesus, eu não entendi nada do que o Senhor está falando. Eu entendi menos que eles, mas eu conheço o Senhor. Eu sento na mesa com o Senhor, eu partilho pão com o Senhor, então eu não vou te deixar, porque eu sei o que o Senhor tem para mim. Amado, o diabo só quer uma coisa, ele não quer te tirar da igreja. Ele só quer fazer o que ele fez com Adão e Eva. O que ele fez com Adão e Eva? Ele quer dizer, Deus não é bom. Ele quer te convencer que Deus não é bom. Ele chegou para Eva e falou bem assim, o que Deus falou para você? Deus falou para mim que se eu comer dessa árvore eu vou morrer. Ele falou, não, se você comer dessa... Ele mentiu, ele não é tão bom assim. Se você comer dessa árvore, você vai ser igual a ele. Ele já era igual a ele. E é o que ele faz com a gente o tempo inteiro. Deus não quer isso para você. Deus não tem o melhor para você. Resolve do teu jeito, porque o teu Deus não vai resolver para você.
Acelera o processo, pega você na mão, porque o teu Deus não vai fazer isso para você. É isso que o diabo precisa plantar em você. Porque você vai estar aqui dentro da igreja adorando um Deus que você não conhece. Ele quer mostrar para você e ele quer enganar você e dizer que Deus não é tão bom como ele diz que é. Que ele não quer o melhor para sua família como ele diz que quer. E muitos de nós caímos nisso e servimos a um Deus a vida inteira que nós não sabemos quem é. E Deus nos deu dons, nos deu talentos. E um dia a Bíblia fala que a gente vai chegar diante de Deus e Deus vai falar: o que você fez com os dons e talentos que eu te dei? Não é isso? Tem uma história, amado, que eu gosto de falar, que é o seguinte: um dia, hipotético, tá? Um dia, Dona Maria se converteu e ela era a melhor boleira que tinha na cidade. Ela se converteu e ela falou: eu amo Jesus, eu vou fazer o melhor bolo de chocolate que Jesus já viu. Eu vou passar a minha vida fazendo bolo de chocolate e eu vou levar para o céu e eu vou entregar para Jesus o dia que eu chegar lá. E ela a vida inteira, ela saiu da igreja e começou a fazer bolo de chocolate, passou a vida inteira fazendo o melhor bolo de chocolate que tinha. Um dia ela foi ter com Jesus, ela faleceu e ela entrou no céu com aquele bolo gigante. E os anjos se calaram. Jesus derramou uma lágrima. E todo mundo se calou porque o céu parou. A Dona Maria estava entrando com o bolo de chocolate. E a Dona Maria falou assim: Jesus, o senhor está chorando porque eu trouxe o melhor bolo de chocolate para o senhor? Jesus falou: não, eu estou chorando porque eu não gosto de bolo de chocolate. Às vezes a gente está se esforçando muito em fazer algo que não vale nada. A pior coisa que tem para o ser humano é ser bem sucedido na coisa errada. Você tem um relacionamento muito bem sucedido com a pessoa errada. Você tem uma profissão incrível que te afasta de Deus. Você tem amigos maravilhosos, um relacionamento incrível de pessoas que não adicionam em nada na tua vida. A pior coisa que tem é ser bem sucedido na coisa errada. Quando você está no caminho errado, amado, qualquer passo você vai para o lugar errado. Você está mais longe do alvo. Não é isso? Então o primeiro passo, amado, que nós vamos orar nessa noite, dos 3 é: Deus, me ajuda a te conhecer. Eu quero saber quem o Senhor é. Moisés, amado. Moisés é um cara incrível. A gente tem umas 4, 5 músicas sobre Moisés, porque eu amo a história de Moisés. Moisés foi o cara mais sofrido da Bíblia, na minha visão. Nem quando ele morreu teve paz, que lutaram pelo corpo dele e depois não teve paz. Não entrou na terra prometida porque bateu numa pedra. Eu não acho justo. Vou falar para vocês aqui. Minha parte, eu não acho justo. Passou o deserto, sei o que, o dia Deus chama e fala: sabe a pedra que eu mandei você falar, você bateu, tu não entra. Eu ia falar: pô, Jesus, Deus, que isso, 40 anos aqui. Aí ele morre, enfim. Mas Moisés, um dia, tem uma música nossa, que acho que foi a mais visualizada no Spotify, que é a respeito dessa passagem. Moisés, um dia, Deus chegou para ele e falou assim: vou mandar um anjo lá, você vai. Moisés falou assim: não, eu não arredo o pé daqui se a tua presença não for comigo. Mas eu vou mandar anjo. Eu não quero anjo, eu não quero nuvem, eu não quero nada, eu quero o Senhor. Se o Senhor não estiver comigo, eu não saio daqui. Eu morro de fome sentado aqui, mas eu não saio. Que na tua vida, a tua oração todo dia seja isso: Jesus, eu não saio dessa porta se a tua presença não for comigo. Jesus, eu não encaro esse dia de serviço se a tua presença não estiver comigo. Jesus, coloca alguém para orar por essa pessoa hoje. Jesus, me ajuda, coloca alguém bem problemático, que tenha bastante problema, que sente na minha frente e que fale todos os problemas dela para mim. Amado, tem crente que a pessoa chega para ela e vai assim: eu tô com uma dor de estômago. Aí você olha e fala assim: é complicado, né? Já tomou omeprazol? Não. Eu tenho um gasto para te indicar. A pessoa está pedindo: pastor, ora por mim, me evangeliza, fala do teu Deus para mim. E a gente não consegue fazer isso, porque nós não conhecemos o Deus que nós servimos. Como nós vamos falar de um Deus que nós não conhecemos? Moisés, um dia, o povo estava revoltado com ele, como nas milhões de vezes que aconteceu. E um dia Deus chamou e falou assim: fala para o povo o seguinte, com o povo eu falo por parábola, com os profetas eu falo por sonho, mas Moisés é meu amigo. Com ele eu falo face a face. E um dia Deus falou assim: pode pedir qualquer coisa, Moisés. Moisés falou: quero ver tua face. Não, qualquer coisa menos isso.
eu quero ver tua face. A minha face eu não deixo. Mas eu vou te colocar na fenda da rocha, que é Jesus. E você vai olhar, e quando eu passar, você vai ver as minhas costas. E quando você vê minhas costas, você vai ver toda a minha bondade. Porque Deus é bom o tempo todo. Deus é bom o tempo todo. Amém? Estão comigo? Podemos ir? Mais duas. Segundo, primeiro, conhecer quem Deus é. Segundo, conhecer quem você é. Lá em Apocalipse 3, 17 ao 20, diz assim: pois dizei, estou rico, abastado, não preciso de coisa alguma, e nem sabeis que tu é infeliz, sim, miserável, pobre, cego, nu. Aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para que te enriqueças. Vestiduras brancas para que te vistas, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, colírio para os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino todos que o amo. Seis, pois, zeloso, arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, estarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. O que esse texto nos mostra? Esse texto é um texto de Laodiceia que fala do nosso tempo da igreja. É a nossa igreja. A última igreja. É a única igreja que não tem nada bom, né? O que Jesus está falando ali? Nós precisamos saber quem nós somos. Jesus está falando assim: você acha que você é rico? Você acha que você tem muita coisa? Você diz, eu sou rico, bate no peito e fala, eu tenho telão de LED, eu tenho o melhor som, eu sou rico, eu tenho tudo. Jesus falou, você não sabe que você é pobre, cego, nu, miserável. Você, amado, é um miserável. Sem Jesus, você é um desgraçado. Porque a graça vem dele. Nós não somos nada sem ele. Você não é nada sem Jesus, amado. Muitas vezes nós, porque eu sou crente, eu nasci na igreja, meu pai é pastor, então eu não precisei de muito sangue, pastor. Foi só uma gotinha. Se Jesus tivesse só machucado um dedinho, eu já era salvo. Não importa. Pecado é pecado, você estava condenado ao inferno. E aí a gente só adora a Deus quando a gente tem uma promoção. A gente só adora a Deus extravagantemente. A gente só adora a Deus de maneira intensa quando o dinheiro na conta está grande. Quando o relacionamento deu certo, quando o casamento está bom. Quando não está, eu não venho para a igreja. Quando não está, eu adoro quietinho. Quando não está, eu choro. Por quê? Porque a minha adoração está baseada no lugar errado. A tua adoração é resposta a algo anterior a isso. Você estava andando a caminho do inferno. E a morte de Cristo te deu a oportunidade de vida eterna. Só isso já é a necessidade de você levantar a mão, aplaudir e se jogar no chão 24 horas por dia. Porque você era morto e agora vive. Você era perdido e foi achado. Mas nós não sabemos quem nós somos, então nós achamos que nós merecemos muita coisa. E aí, pastor, quando eu acho que eu mereço muita coisa, quando eu faço um louvor bem bonito e o pastor não elogia, eu fico triste. Porque eu não estou fazendo sabendo quem eu sou e quem Deus é para mim. O meu serviço não é para Cristo, o meu serviço é para mim mesmo. Isso aqui é a blindagem da tua alma. Por quê? Você não espera nada de ninguém. Você espera de Cristo. Por quê? Porque Ele morreu na cruz para te dar a vida eterna. Não importa se eu estou fazendo na ação do Espírito. Não importa se eu estou fazendo na rua, na DNA do Pai. E se não me elogie, se gospem na minha cara. Eu estou fazendo para Cristo. Eu não fico chateado, eu não fico amargurado, eu não tenho que fazer gabinete com o pastor, porque eu não estou esperando nada em troca, porque eu não mereço nada em troca. O que eu mereci em troca eu já recebi. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, esse revelado, esse crucificado, ressurreto ao terceiro dia e que um dia voltará para nos buscar. Só que eu ainda espero like. Eu ainda espero. A minha alma ainda tem muito de mim. Então quando eu sirvo esperando algo em troca. Reconhecimento humano.
Eu não estou falando que não vai vir, amado. O que eu estou falando é que isso é consequência. Eu sempre falo lá na igreja, eu não sei onde eu vou estar daqui a 20 anos. Eu sei que eu vou estar em cima do altar adorando a Deus em algum lugar. Eu não sei quem vai estar comigo também, mas eu sei que eu vou estar. Porque eu era perdido e fui achado. Eu era morto e agora eu vivo. Nós temos que saber quem nós somos, amado. E o evangelho, antes de ser uma boa notícia, ele é uma má notícia. Ele te joga na lona. Você é miserável, pobre, cego, nu. Ele te joga no mais profundo da humilhação. No versículo seguinte, ele te coloca num trono. E ele fala, eis que estou à porta e bato. Jesus é apaixonado por esse miserável. Jesus ama esse miserável. E ele fala, eis que estou à porta e bato. Sabe o que eu fico pensando? A igreja de Laodiceia está lá dentro, está rolando um culto. E Jesus está batendo a porta. Se ele está batendo a porta, ele está lá de fora, né? Quem que está sendo adorado lá dentro, então? Eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, você vai entrar. Eu serei contigo e você comigo. E Jesus fala o seguinte, qual que é nessa noite o banquete que você tem? É isso que Jesus está te perguntando. Eu serei contigo. Coloca a tua mesa. Jesus, eu tenho mágoa. Coloca a tua mesa hoje. Jesus, eu tenho tristeza. Coloca a tua mesa. Eu tenho ansiedade. Põe a tua mesa, que eu vou cear contigo. Jesus, eu tenho confusão. Eu tenho tristeza. Coloca a tua mesa. Porque depois que você colocar a sua mesa, eu vou colocar a minha mesa. Você vai cear comigo. E depois eu vou cear com você. Então nessa noite, Jesus está nos chamando para entender quem nós somos nele. Porque aí o nosso serviço vai mudar. Quando a gente orar, não vai mais ser por nenhuma outra coisa que não seja amor a Cristo. Sabe, amado, a gente quer orar por doente quando a gente jejua muito. Mas se você acha que o seu jejum faz o doente ser curado, quem cura é você, não é Deus. Eu não jejuo porque eu quero que o outro seja curado, eu jejuo porque eu tenho saudade do noivo. Jesus falou bem assim, os sacerdotes falaram, o discípulo não jejua, o teu discípulo não? Aí Jesus falou, eles não jejuam porque eu estou aqui. O dia que eu for embora, eles vão jejuar. Por quê? Porque eles vão ter saudade de mim. Nós jejuamos porque nós queremos mais de Cristo. Nós jejuamos porque nós queremos amar mais a Jesus. Nós servimos porque nós o amamos e perseguimos em amá-lo. Não porque nós queremos algo em troca. E aí isso nos blinda. Não é isso? A gente não vai mais orar por ego. A gente não vai mais orar e achar que quando eu tiver uma manifestação do Espírito, as pessoas têm que me achar maior ou superior aos outros. Não, porque eu sei quem eu sou. Então se Deus fizer comigo hoje, amém. Se Deus não fizer, eu sei quem eu sou em Cristo. Por último, amado, para encerrar. E talvez o mais importante nessa noite. Eu vou terminar com algo que o Thiago começou a falar aqui no começo. Que Deus me falou agora, quando eu estava parado ali adorando. Essa eu quero que você abra. João 15, do 8 ao 13. João 15, do 8 ao 13. Aqui é o próprio Jesus falando. Vocês estão aí ainda, não? Estão felizes? Diz assim, João 15, 8 ao 13. Nisto é glorificado meu Pai, em que dei muitos frutos. E assim vos tornareis meus discípulos, como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permaneceis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas, para que o meu gozo esteja entre nós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é esse, que vós ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tenha maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Aqui, amado, talvez seja o grande segredo que eu vou revelar para você. O gatilho, sabe o power up? Agora é a hora do power up. É a hora do entender. De nada adianta, se você vier aqui orar, buscar Deus, cair no Espírito, se a hora que você levantar, você não conseguir ter compaixão pela dor do teu irmão.
o dom não vai acontecer. De nada adianta a sua oração se ela for só pela sua família. Se você foi perdoado por Cristo, mas você tem dificuldade em perdoar os seus irmãos da igreja ou de fora dela, a manifestação do dom não vai acontecer. Porque Jesus deu a fórmula para nós. Ele falou: permanecei no meu amor, como eu permaneci no do Pai. Está ligado a mim, como eu estou ligado no Pai. Se vós ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, como Jesus nos amou, tendo dado a vida por nós. Amado, posso falar, pastor? Se você está cheio do Espírito aqui no domingo, mas a fofoca passa por você e aumenta, nada adianta o seu espírito. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu faça, se não houver amor, nada serei, diz o apóstolo Paulo. O verdadeiro avivamento genuíno é quando você levanta do chão e você consegue ver o teu irmão como Deus vê. Enquanto nós, como corpo e como igreja, tratamos pessoas diferentes porque são diferentes de nós, não conseguimos perdoar ou não queremos conviver com irmãos que são diferentes de nós, enquanto nós não conseguimos amar o nosso irmão, independente se ele nos trata bem ou não, não adianta orar por manifestação do Espírito Santo, porque não vai acontecer. O Espírito Santo está onde há união. Um só corpo, de um único Deus. Se a dor do teu irmão não te causa dor, nem olhe para a manifestação do Espírito. Sabe por quê, amado? Eu vou orar por alguém doente se eu olhar por ele e conseguir ter compaixão dele. Eu vou orar pelo meu amigo que está envolvido em droga se eu conseguir olhar com os olhos de Deus e ter compaixão dele. Se eu só tenho compaixão pelos meus e os da minha família, isso não é compaixão. Isso não é o amor de Deus. Isso é o amor que qualquer um tem, amado. Qualquer um que tiver problema com a família vai correr para a igreja, para um banda, para qualquer lugar. Se você só vem na igreja quando alguém da tua família está doente, tem um problema. Permanecei em mim e no meu amor, diz o Senhor. Se o amor pelo perdido não te consome, então não existe fruto. Se você não se esforça pela comunhão, pelo partir do pão, não existe fruto. Se a oração for apenas quando é pela minha família, não existe fruto. Se o erro do meu irmão e a falta de perdão me impedem de chegar ao Pai, não existe fruto. A maior mentira do cristão, sabe qual que é a maior mentira do cristão? Alguém vem e te conta um problema e fala assim: vou orar por você. Você não vai orar. Ora agora. Ora depois por quê? Ora já. Começa a fazer isso aqui na igreja. Lá na igreja está incentivando. Ah, irmão, vou orar por você. Ora agora. Põe a mão aqui e ora. Não, eu vou orar em casa. Não, pode orar. Você não vai orar? Então ora agora. A gente fala que vai orar só porque é jargão bíblico, é jargão crentez, mas a gente não ora, porque a gente não acredita. E também o outro que ore por ele mesmo. Eu não estou nem aí, nem para a igreja do outro, nem para... Eu estou aí para mim, para eu sentir a presença e para eu ser emocionado no domingo. Você cai na unção aqui, no domingo, para que na segunda-feira as pessoas consigam entender o amor de Deus através da tua vida. O perdão, o partir do pão. E aí, a gente orou aqui, e a gente falou assim: o que tinha em Pentecostes? Não é isso que a gente cantou? Deus me mostra o que tinha em Pentecostes. O que tinha em Pentecostes? Eu queria vir aqui com muitas coisas, e tinha muita coisa mesmo. Mas eu vou ler com vocês, Atos, capítulo 2, versículo 42 ao 44. Agora, se quiser vir o tecladista, ou seja lá, agora eu aceito. Atos 2, 42 ao 44. Diz assim:
E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e das orações. A cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos, pois os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Você quer o segredo? Talvez não é o segredo que você veio buscar aqui hoje, amado. Eu peço perdão se eu vou frustrar aquilo que você veio buscar. O Espírito está pronto. Ele está aqui. A questão é, nós estamos prontos para sermos um? Você está pronto para perdoar o teu irmão e passar por cima do teu ego? Você está pronto para ajudar aquele que não tem nada para te oferecer? Às vezes a gente é bom para ajudar, mas só aqueles que um dia vão retribuir. Ou financeiramente, né? Ou numa amizade legal, ou com presente, mas aquele que não tem nada em troca para nos dar. Aquele que você olha e fala, cara, eu nunca teria nenhum acesso a essa pessoa em outros momentos. Você está disposto a entregar sua vida por isso? Se Jesus te pedir? Você está disposto, amado, a parar com esse vício maldito? Porque do seu lado você tem uma esposa. E você jurou no altar que seria fiel a ela. E você consegue ter compaixão dela e entender que vocês são uma só carne. Você está disposto a isso? Você está disposto a vir para a igreja todo domingo porque você precisa ensinar para os teus filhos o que é servir a Deus? E você tem compaixão dele porque um dia ele vai crescer. Ele vai precisar saber quem é Deus de verdade. Não o Deus do pai dele, mas o Deus de verdade. Você consegue, amado, olhar para fora e dizer, Deus, eu quero ter compaixão pelo meu irmão. Eu quero perdoar. E eu sinto que nessa noite, posso estar errado, tem pessoas aqui que Deus já está tocando no teu coração de coisas que você tem que perdoar. E você tem que falar para alguém hoje que você está perdoando. Você tem que liberar isso hoje e falar, irmão, eu te perdoo. Me feriu, me machucou, mas eu perdoo você. Irmão, eu sou um com você. A ceia, amado, nada mais é do que isso. Você pega um monte de gente imperfeita, um monte de gente errada, um monte de miserável, um monte de pecador, um monte de assassino, um monte de idólatra. Sabe por quê, amado? Você é assassino, você é idólatra. Só que o fruto não se manifestou em você ainda, mas no outro sim. Mas a árvore do pecado está em você. E aí o pecado do outro te escandaliza, porque já se manifestou, já virou fruto. Mas o teu não te escandaliza, porque ele está escondido. E se você conseguir olhar nessa noite e falar, irmão, eu te perdoo, porque eu não consegui olhar para o teu pecado e entender que você fez o teu melhor. Talvez você precise pedir perdão para o teu pastor hoje, porque você se sentiu amargurado, porque não foi reconhecido no teu GC, no teu grupo de célula. Talvez o teu perdão hoje a Jesus é falar, Jesus, me perdoa, porque tudo que eu faço esperando o galardão aqui na terra. Vamos orar? Se você quiser ficar em pé, ou se quiser baixar sua cabeça. Vamos pedir que o Espírito Santo comece a nos tocar nessa noite. Muitas vezes o Espírito Santo vem com fogo. Muitas vezes o Espírito Santo vem como água. Mas às vezes ele vem como uma brisa suave. Então nessa noite, amado, eu quero te pedir que você ouça o Espírito Santo dentro de você. O Espírito Santo é quem convence do pecado, da justiça e do juízo.
Eu vim para que sejam um. Eu ser um em vocês e vocês serem um comigo. Ele quer te chamar de amigo nessa noite. Espírito Santo está falando em corações essa noite. O Bruno me trouxe uma palavra de conhecimento aqui sobre depressão. Se tem alguém com depressão nessa noite, eu quero que você fique em pé. Pode ser mais de uma pessoa, segundo ele. Se você está com um sentimento de depressão, ou se você está com uma diagnóstico de depressão, fique em pé que eu vou pedir para o Bruno orar por você nessa noite. O Senhor vai te trazer cura hoje. O Senhor vai te trazer cura hoje. O Senhor faz novas todas as coisas hoje. Eis que faço novas todas as coisas. Do seu coração fluirão rios de águas vivas. Não uma nuvem, não fogo, não emoção, mas a tua presença. A tua presença que lança fora todo medo. Agora eu quero que você que tem algo para pedir perdão para alguém aqui nessa noite, se eu entendi direito, eu quero que você saia do seu lugar, quebre o seu ego e vá pedir perdão para essa pessoa agora. Se você tem alguém aqui que você alimentou uma mágoa, alimentou um rancor, alimentou um sentimento ruim e o diabo deixou isso ser acobertado no teu coração, saia do seu lugar. Se a pessoa está aqui, e peça perdão para ela agora. E se a pessoa não estiver aqui, eu quero que você, ao sair desse culto, ou agora se você quiser, pega o teu celular e manda uma mensagem para essa pessoa. Faça isso hoje. Não deixe passar hoje. Vamos lá, fique em pé, fique em pé, fique em pé. Vamos de pé, de pé, de pé, de pé. Vamos clamar pela presença do Senhor. Vamos. Eu quero que você, irmão, procure outro irmão. Irmã, procure outra irmã. Abraça essa pessoa em dupla e ora com ele nessa noite. Ora com ele nessa noite. Ora com ele nessa noite. Abrace alguém, abrace alguém. Procure uma pessoa. Eu quero que você ore com alguém nessa noite. Vamos. Ousadia, dá-nos ousadia, dá-nos ousadia, dá-nos ousadia. Chupa, paparababa, chupa, paparababa, paparababa,
tem pessoas que o Senhor está colocando fogo nas suas mãos agora. E quando você impor as mãos sobre as pessoas, como Abraão falou, aqui não é o campo de batalha, aqui é o campo de treinamento. O Senhor está colocando fogo nas suas mãos. Ele vai começar a usar agora. Nesse abraço que você já está dando, o fogo já está sendo impartido agora. Mas você vai começar a tocar em pessoas e o fogo vai ser transmitido. Sinais, milagres, maravilhas vão começar a acontecer. Meu irmão, você precisa deixar os seus olhos ser abertos de novo. Você precisa voltar a acreditar de que Jesus está vivo e Ele ainda continua fazendo. Ele ainda continua fazendo. Ele ainda faz. 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 Muito mais do que nós pedimos, pensamos ou imaginamos, segundo o seu poder que opera em nós. Deixe o Espírito de Deus, deixe o poder de Deus te curar nessa noite. De traumas emocionais, Ele quer te curar nessa noite. Se você não falava mais em línguas, você vai ser ativado nessa noite de novo. Você deve ser ativado nesse lugar. A sua mente deve ser ativada nesse lugar. Seja ativado agora no seu espírito. No seu espírito. No seu espírito. Que o Espírito de Deus toque a sua carne agora. Toque na sua carne agora. Toque nos seus ossos agora. Toque nas suas emoções agora. Toque no seu corpo. Toque no seu casamento. Toque no seu relacionamento com os pais. Sinta Ele te abraçar nessa noite. Sinta Ele fazer a boa obra. A obra do Espírito. Ah, Jesus, nós estamos aqui nessa noite por causa do Teu Espírito. Segundo o Seu poder que opera em nós. É o Seu poder que opera em nós. Que os vícios sejam quebrados nessa noite. Que as mentes sejam libertas. Que Satanás não venha mais ter poder sobre o corpo de Cristo. Satanás, na autoridade do nome de Jesus, você é vencido. Você é vencido em nome de Jesus. Você que estava tentando destruir os casamentos, os relacionamentos, a vida com Deus. Trazendo desânimo, trazendo confusão. Nós oramos agora em nome de Jesus. Tem algum casal que está com dificuldade em engravidar nessa noite? Alguém que está tentando engravidar e não consegue? Tem alguém? Não? Alguém com alguma dor, alguma doença nessa noite? Pode vir aqui à frente. Nós já vamos orar mais um pouco, se o pastor nos permitir. Mais alguém com doença? Alguém com doença na família? Próximo. Pode vir, pode vir. Xeravas.
Enquanto ora por cura, vamos adorar o Senhor. Vamos continuar adorando Ele. Vamos continuar chamando pela presença dEle. Majestade, majestade santa, majestade santa, majestade santa, majestade santa, majestade santa, majestade santa, majestade santa. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar. Você que está aí sentado, comece a declarar isso, erguendo suas mãos, para que haja cura nesse lugar. Deixa a glória cair. Majestade santa, majestade santa, majestade santa, majestade santa.
Continue a fazer, Jesus. Aquele que começou a boa obra em nós, continue a fazer a obra. Continue, Jesus, a fazer a boa obra. Continue a se mover, Espírito Santo. Se mova no nosso meio, Jesus. Toque os nossos irmãos nessa noite com cura. Senhor, não permita que aqueles que se dispuseram a pedir a oração, a que foram orados de intercessão, continue da mesma maneira como entraram aqui, Jesus. Comece a liberar cura, Jesus, nesse lugar. Libera a cura completa, Pai, nesse lugar. Jesus, cura os diagnósticos nesse lugar, Jesus. Os que estão aqui, os que não estão aqui, que estão em casa. Cura as vistas, Jesus. Os olhos, o coração, os órgãos internos, Pai. Comece a curar, Jesus. O Senhor nos chamou para esse lugar. Nós nos posicionamos, Jesus, como filhos de Deus. Senhor, que esse primeiro culto do Power Up possa ativar em nós o desejo profundo, Jesus, de voltar a viver a prática da igreja de Atos, Jesus, aonde a tua palavra diz que a sombra de Pedro curava. Jesus, que esses sinais voltem a acontecer de novo no nosso meio. Você crê nisso? Você crê como igreja nisso? Que o Espírito de Deus está nos convocando a viver novamente com mais intensidade? Você quer sair daqui ativado pelo poder de Deus? Amanhã, quando você acordar, hoje, quando você sair daqui, que você já comece a ser ativado nisso e tenha coragem. Se o Senhor trouxer uma oportunidade de orar por alguém, ore e impõe as mãos. Conheça a Deus, conheça quem você é e seja ativado pelo Espírito de Deus para fazer essas coisas. Você vai sair daqui dessa noite com o Espírito cheio dele. Não basta ser cheio, tem que transbordar. Enche-me até transbordar. Enche-me até transbordar. Derrama sua glória. Vamos terminar esse momento de adoração, de pedido de oração, com essa frase simples, mas é você se colocando como um vaso que não quer ser só cheio, mas vai transbordar. E enche-me até transbordar. Vamos, derrama sua glória, derrama sua glória e enche-me até nos vizinhos, na escola, na faculdade, na nossa casa, em todos os lugares. Enche e enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama tua glória. Peça, 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 peça e até transbordar. Derrama sua glória.
vizinho e canta: enche-me. Transborde sobre ele agora. Derrama tua glória E enche-me até transbordar. Aonde estão os cheios do Espírito Santo que vão transbordar? Dê um brado de vitória a Ele, de alegria. Cante. E até transbordar. Transborde. tua glória, derrama tua glória, Enche-me até transbordar. Senhor, nos vença nessa noite. Derrama tua glória E enche-me até transbordar. Derrama sua glória. derrama tua Só as glória. vozes, levante suas mãos. E enche-me até transbordar. Senhor, aqui estão os seus vasos. Enche com teu Espírito. Derrama tua glória E enche-me até transbordar. Derrama sua glória. É, Jesus. Derrama sua glória. Enche-me até transbordar. Derrama tua glória. Derrama tua glória. Enche-me até transbordar. Derrama tua glória. Derrama tua glória. Enche-me derrama sua glória. Será que a gente pode a última vez? O mais alto que a gente puder. Enche-me até transbordar. mais forte que você puder. Derrama tua glória. Derrama tua glória. E enche-me até transbordar. Derrama Tua glória. Derrama tua glória. Enche-me até transbordar. Derrama tua glória. Derrama tua glória. Enche-me até transbordar. Derrama tua glória. Derrama tua glória. enche-me Até transbordar. Derrama tua glória. Derrama tua glória. Derrama tua glória. Elohim, Jireh, Adonai. Yahvé. Ei, o Espírito de Deus está nesse lugar, meu irmão. Isso é power up. É isso que nós estávamos falando, meu irmão. É sem tempo. Jireh, Adonai.
Jesus, você é a pessoa mais preciosa desse lugar, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Yahvé. Elohim. Diga o que você precisa dele nessa noite. Jireh Adonai. Ele vai se manifestar. Yahvé Rafa Elohim Shaddai Jireh. Ele é Adonai. Manifeste, manifeste, manifeste a tua presença, Senhor. E da alguém que te ama, que da sala do trono você encontre aonde? Alguém que te ama, alguém que te deseja, e da sala do trono Olhe para nós, Jesus. encontra aqui Alguém que te ama, alguém que te deseja, que da sala do trono esperado, és amado, és adorado, o preferido e esperado, és amado, és adorado, o preferido e esperado, és amado, és adorado, o preferido e o esperado, és amado, és adorado, o preferido e o esperado, e és amado, és adorado, o preferido e o esperado, e és amado, és adorado, o preferido e o esperado, e és amado, és adorado, e o preferido, e és amado, és adorado, o preferido e o esperado, és amado, és adorado, o preferido e o esperado, és amado, és adorado, preferido e o esperado, e és amado, és adorado, o preferido e o esperado, na sala do trono você encontra aqui alguém que te ama, alguém que te deseja, e da sala do trono o Senhor está virando o trono dele para esse lugar. Aqui alguém que te ama, alguém que te deseja, E da sala do trono você encontra. E da sala você encontrou aqui os corações que te ama, alguém que te deseja. Dance aí, celebra Ele, porque Ele está nesse lugar, meu irmão. Mais fogo, mais glória, mais fogo, mais glória, mais fogo, mais glória, mais fogo. Vamos, cante assim, mais fogo, mais fogo,
mais glória, mais fogo, mais fogo, mais fogo, mais glória, mais fogo, mais glória, Mais fogo, mais glória, mais fogo, mais glória, mais fogo, vamos!